Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão atual para o debate, para o aprofundamento, com a presença de professores e pesquisadores, alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. O atual cenário econômico do país é um dos principais assuntos discutidos em rodas de conversa. Diante disso, como as pessoas em geral podem compreender melhor quais são as perspectivas e as oportunidades dentro da economia e como isso pode promover uma transformação social e econômica. Por isso, o teorema de hoje pergunta: como podemos nos preparar para enfrentar crises e levar o país de volta aos rumos do crescimento? Uma questão debatida por todos, pela sociedade, por economistas, por analistas e também, certamente, algo cotidianamente discutido em nossas salas de aula, estudado em nossas salas de aula pelos nossos professores, pesquisadores e nossos alunos. Para responder ou para debater e aprofundar essa questão, nós contamos com a presença da professora Jaqueline Corá. Bem-vinda, professora, tudo bem? Ela coordena o curso de Ciências Econômicas da Universidade de Caxias do Sul. Temos o Lucas Roth, que é acadêmico de Ciências Econômicas, e também você preside o diretório acadêmico, é isso, Lucas? Exatamente. Por favor, o microfone. Isso, exatamente. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. E a Karen Foquesato, que é acadêmica do curso também de Ciências Econômicas. Bem-vinda, Karen. Bem-vindo, obrigada. Muito bem, professora Jaqueline, uma pergunta bastante pertinente de todo momento e no contexto que vivemos, sem dúvida, talvez de todas as rodas, né? É possível discutir, é possível se preparar ou que rumos dar, né, à nossa economia, a retomar certa estabilidade e o desenvolvimento no país? Essa temática aí, por onde a gente pode começar a conversar? Pois é, Jacó, é uma questão hoje complicada, né, para que a gente possa estar respondendo. Mas o que a gente tem observado é que há uma tentativa, né, de voltar, de colocar a economia novamente no rumo, né, de tentar recuperar esses indicadores econômicos que é de conhecimento de toda a população. Aí nós estamos com uma situação de próxima a uma depressão econômica, né, já se fala nisso. E aliado à questão da inflação e os desajustes todos das contas, desemprego. Então, quando a gente está em sala de aula, a gente fala das grandes metas macroeconômicas, né? Todo o país ele busca o crescimento ou do PIB, a questão do emprego, a questão do equilíbrio das contas externas, a questão da estabilidade da moeda. E o que acontece? Na medida que há um desajuste nessas grandes metas, nesses grandes objetivos, para retomar, para colocar nos trilhos novamente, não é fácil. Então, o uso das políticas macroeconômicas, que a gente observa aí, política fiscal, principalmente política fiscal e monetária, são feitos de forma intensiva. A grande questão é que, no caso do Brasil, nós temos o fator político, que afeta, né, a todas as decisões econômicas. Então, tomar uma decisão econômica isenta da questão política é diferente, é difícil. Você tem algumas medidas que precisam ser tomadas, mas talvez politicamente elas não são tão populares, elas não são tão bem aceitas, né? E existem lições de casa que nós precisamos fazer. As grandes reformas que estão aí há muitos anos já sendo debatidas por toda a sociedade e que elas são necessárias. Não foram feitas, e não foram feitas, acaba afetando os interesses de vários grupos e acabam chegando a lugar nenhum. Perfeito. Lucas, é por aí que a gente começa a arrumar a casa? É por aí, né? O governo Dilma teve 3 grandes problemas na sua largada, digamos assim, durante seu governo, que foi as contas públicas, que virou uma bagunça e que fez o que ela ser afastada. Nós tivemos o setor externo, que foi sempre um grande problema, e por final a questão da confiança, né? Já não tinha mais confiança no governo, já não tinha mais nenhuma governabilidade. Aí não tem força política. Não tem força política. As questões das contas, então, eram mais graves. O governo gasta muito, é um governo grande e ineficiente. Tem bastante gastos, tem bastante tributo, mas isso não volta para a população. Não tem um retorno disso. As contas públicas, as contas externas, melhor dizendo, para a gente ter uma ideia, nos 8 anos do governo Manteiga, do ministro Manteiga, ela partiu de um superávit de 10 bi e no final estava num déficit de 110 bi. Então isso já diz muito de como é que foi conduzida a nossa política externa. E isso, claro,
impacta em nós. A nossa balança fica descontrolada, as questões das importações, elas aumentaram, acabaram aumentando muito, porque as empresas não investiam, porque não tinham confiança. Deixando de investir, então, elas tiram capacidade nossa aqui, então a gente tem que importar dos países, e as nossas exportações também caem porque o dólar estava baixo. E agora, o que a gente pode esperar é que isso já está acontecendo, na verdade, a balança comercial está tendo superávites seguidos, né? Que comece a arrumar a casa, que as exportações já estão aumentando, as exportações diminuíram, até em virtude da alta do dólar, e isso também pode ajudar no futuro a combater a inflação, que já está começando a diminuir, né? Por aí, Karen, já começamos a perceber um movimento ou ele também é muito vulnerável? Quer dizer, tem uma luz no fim do túnel, mas para chegar até lá, ou pode estar vindo o trem, etc. Né? Esse ano é um ano que eu trabalho com bolsa de valores, então eu sinto uma indecisão, uma certa indecisão. Mas uma pequena esperança. Começa-se a ter umas expectativas de crescimento do PIB no ano que vem, embora a gente tenha de novo uma recessão em torno de 3% hoje. E isso começa a fazer com que a confiança do consumidor, que é um indicador muito importante para a gente ver como é que vai ser a retomada da economia, começa a melhorar um pouquinho. A confiança do empresário também, até pela... Mas a gente precisa de medidas mais efetivas, né? A gente criou-se muita expectativa, por exemplo, em cima do novo governo, e essas medidas de austeridade, né, que são necessárias, infelizmente, ainda não estão sendo aprovadas. E isso torna muito complicado um crescimento, né? Mas, a princípio, o ano que vem começa a melhorar. Acho que na economia, assim, uma variável-chave é a questão da expectativa. Quer dizer, toda a questão de investimento, ela depende da expectativa... Interno e externo. Da expectativa de ambos os lados. Nós temos a expectativa dos consumidores, a expectativa dos investidores, né? Então, existe todo um ambiente que se coloca, e nesse momento, quando existe a mudança, como ocorreu agora, mudança principalmente de uma equipe econômica que está aí, há uma expectativa do que vão fazer. Então, esse é um momento chave, é decisivo. Essa equipe econômica não pode dar um passo em falso. Ela tem que acertar na primeira, de largada. Quer dizer, isso é um fator muito importante para a retomada, para que as pessoas olhem o cenário e digam, bom, agora encaminhamos, estamos no rumo certo, as coisas podem acontecer, porque o que nós estamos vendo é um stand-by, né? Nós estamos parados, esperando, aguardando, só que ano já passou, já perdemos aí 2014, 2015, 2016 já está comprometido, os indicadores de 2007, poxa, se agora as coisas retomarem, pode ser que 2017 não seja assim tão ruim ainda, mas há todo um comprometimento já de uma década. Nós estamos falando de um comprometimento de uma década, isso vai para a história. O nosso grande problema, na verdade, é a confiança, né? A gente tem que retomar ela. E o governo Temer começou já errando na largada. Ele esperava-se uma equipe de notáveis e essa equipe só aconteceu na equipe econômica, que é a nossa grande esperança. De resto, foi nomes políticos. Nós temos um problema político seríssimo, né, que acaba... O resto de todos os ministérios foi distribuído para políticos para eles conseguirem o apoio para... principalmente passar o ajuste fiscal, né? Isso a gente tem que passar para conseguir retomar a ordem de novo. Eu acredito que se ele conseguir fazer isso, retomar a confiança, claro que não vai ser agora, isso vai demorar, vai levar um tempo, mas no momento que ele conseguir passar o ajuste fiscal, ter a confiança do mercado, as coisas começam a melhorar e a gente começa a sair da crise. E a gente está num momento em que toda a população está envolvida. Então, isso é muito importante. Toda a população está acompanhando o PIB, está acompanhando a inflação, coisas que antes eram mais para economista conversar mesmo. Hoje, o pessoal vai no supermercado, vê que está tudo mais caro. Então, estão sentindo na realidade mesmo, e isso faz com que tenha um pouquinho mais de pressão, né, para se aprovar determinadas medidas. E isso pode ser um pouco mais de esperança, mas até agora não está acontecendo. E isso é bem preocupante. Interessante isso, né, professora Jaqueline, que a Karen coloca, Sim, né? sem dúvida. O debate econômico, ele volta, ele toma conta, até porque daí a gente percebe de novo a necessidade absoluta de debater, de discutir,
de decidir, de ter uma ação, inclusive política, em relação à economia. Sem dúvida. Mesmo os mais desligados, ou aqueles grupos que estavam assim mais à margem de todo esse processo, esse debate, hoje você percebe que eles estão buscando respostas, tentando entender, tentando compreender qual o efeito de uma situação, por que acontece, né? Se a taxa de câmbio aumenta, se o dólar se valoriza, qual é o efeito disso, por que as coisas... O que está acontecendo, afinal de contas? As aulas devem estar muito boas, né? Sem dúvida, há uma série de exemplos bem do nosso dia a dia para trabalhar com a teoria econômica, que é o nosso ambiente, né, de todo dia, é a base teórica, né? Essa é a formação do economista. Mas a questão do dia a dia nos dá exemplos bem interessantes. Queres complementar, Karen? É que a gente está vivendo a história, que nem a gente estava conversando antes. Esse é um momento que provavelmente os nossos filhos vão estudar, nossos netos. Então, é bem importante a gente participar ativamente e compreender o que está acontecendo mesmo. Essa conversa é tão interessante que agora, no dia 10, vai ter muita gente falando desse assunto, né? Vai acontecer o encontro dos cursos de Ciências Econômicas das universidades do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, aqui na UX. Isso. Imaginei que aí vai ferver, né? A nossa expectativa está nesse sentido. Nós temos aí o 39º encontro dos cursos de Ciências Econômicas do Estado e a cada ano uma universidade está sediando e esse ano, né, estamos aí sediando esse encontro. Então, na sexta-feira nós temos durante a tarde e noite uma série de atividades falando de economia. Essa discussão e todo o primeiro bloco nós conversamos um pouco sobre essa perspectiva. Também vai ser o assunto fundamental do encontro dos cursos de economia aqui do Estado, professora Jaqueline? A nossa temática principal é falar da profissão, falar do cenário atual, falar sobre a formação desse profissional que as escolas de economia estão colocando no mercado. Então, as oportunidades em um mundo em transformação. Essa é a nossa grande temática, né? Sim. Então, nós vamos ter uma série de oficinas, além dessa palestra inicial, que é a palestra da abertura, onde o tema será esse cenário de transformação, e nós vamos ter uma série de oficinas de diferentes áreas da economia, porque a economia é ampla, né? Nós temos uma formação, o economista é formado numa base histórica, uma base teórica, uma base quantitativa. Então, esse mix, né, de conhecimentos permite uma atuação em diferentes áreas. Então, e hoje nós temos assim uma oportunidade interessante porque existem várias áreas novas, como a economia comportamental, economia criativa, a economia do envelhecimento, são áreas que estão se abrindo para a atuação do economista. Com uma grande demanda, digamos, sobretudo essa questão do envelhecimento é muito importante, né? Porque é uma população que muda e muda muita coisa junto, né? Isso, a gente percebe, né? Algum tempo atrás, algumas décadas, nós tínhamos uma população que se falava, né? Uma população de jovens. Hoje o que a gente percebe é uma mudança na pirâmide demográfica e o que isso leva a uma mudança por parte das empresas, por parte dos agentes econômicos, de modo geral. Então, o governo tem que pensar políticas públicas diferentes, nós temos que pensar na ação das empresas de uma forma diferente. Quer dizer, que demandas teremos no futuro? Como é que se configurará um mercado de trabalho? Né? Como é que essa população que está aí hoje... As pessoas vivem mais, estão mais saudáveis, têm um tempo de aproveitamento da vida por mais tempo e, ao mesmo tempo, as demandas são diferentes. Claro. Então, como é que a economia se coloca nesse sentido? Então, é uma oficina bem interessante que nós vamos ter na sexta-feira também, né? Entre tantas outras, porque nós estamos falando de 7 oficinas na parte da tarde. Um dia bem intenso. Bem intenso. Lucas, a tua expectativa para o evento, o encontro dos cursos de Ciências Econômicas? A expectativa é grande, né? Até por ser presidente do diretório acadêmico, estar no primeiro encontro. Teus colegas estão mobilizados? Como é que está? Então, tem uma grande mobilização dos alunos, principalmente da nossa equipe lá do DA. A gente está bem mobilizado, acreditando que vai ser um encontro muito grande, como a Jaque falou, tem mais de 200 inscritos, é para ser o recorde de público do encontro de cursos. Então, isso vai fazendo com que a nossa expectativa vá aumentando, né? Até as questões das oficinas também são bem interessantes.
vão dar um campo mais de abordagem para nós trabalharmos e para permitir mais conhecimento dos alunos e convidados que vão estar presentes no encontro. Karen, você já participou de outra edição desse tipo de encontro? Como é que tu vês? Participei no ano passado em Porto Alegre e foi bem interessante para mim, porque no ano passado eu sempre gostei da área de finanças pessoais, né, assessoria de investimentos, e no ano passado a gente teve uma conversa, né, com um palestrante um pouquinho sobre essa área, que me motivou um pouco mais a buscar um emprego nisso, que graças a Deus eu consegui. E então, ano passado foi bem interessante por isso para mim, e eu espero que esse ano essa troca de experiências ajude outros alunos também na questão das palestras, que conhecimento nunca é demais, e o encontro de cursos desse ano ele está trazendo, né, assuntos inovadores, né, coisas que não estão abatidas, e justamente pela economia estar muito em pauta, eu tenho expectativas de que seja excelente. Nós temos a questão da economia criativa, né, que vai ser um dos temas abordados. A economia criativa é um mercado extremamente em expansão. Nós temos ali a parte que trabalha com moda, cultura, mas tem a parte também que trabalha, por exemplo, com tecnologia. E aí é uma parte extremamente de desenvolvimento de criação. Tu criar aplicativos, criar jogos para celulares, e é um mercado que movimenta muito dinheiro. Para se ter uma ideia, assim, no relatório da Unesco de 2013 sobre economia criativa, essa economia movimentou cerca de 614 milhões de dólares no ano. Bilhões, desculpa. Então, é um mercado que move muito dinheiro e que está em pleno crescimento. No Brasil, ainda, ele representa cerca de 2,7% do PIB, mas também está em crescimento. A gente vê que tem mais desenvolvimento dessa parte, dessa economia criativa aqui no Brasil também, e é um mercado que vai crescer muito aqui ainda. A economia criativa ela é tão ampla, né? Porque o fator decisivo é a criatividade. E a criatividade pode estar em diferentes em frentes de trabalho. Quando nós falamos de design, pode se encaixar em outras cadeias também. Isso, né? E se encaixa. E mesmo numa economia como a nossa, aqui na nossa região, basicamente metal mecânica, dentro dessa abordagem existe a economia criativa, porque nós temos várias profissões que fazem parte do rol de profissões amparadas na economia criativa, como desenho mecânico, toda a parte de design, né? Fazer uma peça, desenho de um móvel, tudo isso está dentro também, né, desse rol de profissões. Sempre é comentado também a questão do empreendedorismo, né? As pessoas querem empreender, etc. No contexto que estamos vivendo, certamente não é fácil, não basta boa vontade, não basta algum conhecimento prévio, etc. Como vocês veem essa questão da economia e o empreendedorismo, passando também por essas dimensões da economia criativa, que talvez possibilite, ou o investimento, cada um ser um empreendedor? A economia criativa, o princípio básico dela é ter o capital intelectual, né? Tu conseguir produzir através de ti. E o empreendedorismo é isso. Para mim, eu acredito que todo economista tem que deve pelo menos entender sobre empreendedorismo e tentar ser um empreendedor. O empreendedorismo eu acho que é a chave para a gente sair da crise. Nós desenvolvermos ideias, desenvolvermos negócios e, com isso, gerar crescimento para o país. Até porque o Brasil tem muito para crescer e trabalhar nesta área empreendedor. Então, eu acredito que há um espaço muito grande, uma oportunidade muito grande no Brasil de tu desenvolver o empreendedorismo. Sempre em momentos de crise surge essa oportunidade para o empreendedorismo por necessidade. Então, à medida que você não encontra mais aquela vaga no mercado de trabalho, você busca alternativas. O que a gente observa é que essa empreendedorismo por necessidade, na medida que as pessoas também vão se preparando, vão entendendo aquilo não mais como só um quebra-galho, mas como uma opção, uma escolha que pode ser efetiva, ou seja, você pode fazer desse momento um momento futuro que vai lhe trazer um bom retorno, que vai lhe dar, vai canalizar suas energias, seus recursos para aquela atividade, como uma situação definitiva. Mas para isso também precisa a preparação, precisa o conhecimento, precisa estar sempre buscando essa reciclagem que a gente fala, né? Então, começa muitas vezes de uma situação de necessidade, mas ela pode vir a ser o teu ganha-pão futuro e bem assim, interessante, né? Uma movimentação nessa economia. O empreendedorismo é aquela ideia do não procure emprego, crie seu emprego.
E isso faz com que o país desenvolva em diversas teorias econômicas e como a gente vê na prática. O Brasil ele precisa fomentar mais essa cultura do empreendedorismo, sim, e fazer com que as pessoas, né, queiram criar o seu próprio negócio, às vezes até empregar outras pessoas, diminuir um pouco da burocracia, que é imensa, né, na hora de montar o seu negócio, na questão de impostos, De montar, enfim. de desmontar, tudo, né? É terrível. Exatamente. Acesso ao crédito, né? Já o Schumpeter, né, já dizia, né, que é uma boa ideia, né, dentro da questão da inovação, a questão do empreendedor e a questão do crédito é o que faz uma economia, o desenvolvimento econômico. Uma das teorias de desenvolvimento econômico passa por aí, né? Então, hoje a questão do crédito é um problema, é um gargalo, mas há caminhos para isso. A gente precisa fomentar isso de outra maneira. O grande problema é que nem todo mundo fala, né? No Brasil, tu tem que ser um pouco louco para empreender, porque é extremamente difícil, é burocrático, é demorado, tem mais, digamos, problemas para te resolver como empreendedor do que soluções para te criar. Enquanto tu está criando uma solução, tu tem outros imensos problemas para criar, né? E isso não pode acontecer. A gente tem que facilitar o empreendedorismo, estimular a criação de novas empresas, até porque muitos dos nossos alunos acreditam no curso Empreendedores é que movem o mundo, né? Então, por isso a gente tem que acreditar nessa área e estimular bastante o empreendedorismo para que a gente consiga sair e fazer um Brasil melhor. Ótimo. Professora Jaqueline, retornando, estamos chegando ao final do programa, ao evento, né? São quase 40 edições, o ano que vem vai ser 40 agora, Isso. 39 edições do Encontro dos Cursos de Ciências Econômicas do Rio Grande do Sul. Ele é voltado somente para a academia? Tem momentos abertos? Como é que funciona? O público-alvo são alunos, são professores, são economistas, são pessoas ligadas a essa área temática para discutir justamente essa formação do economista diante desse cenário econômico. Nós temos palestras e oficinas que estão abertas também para interessados. Inclusive, nós teremos vários alunos de ensino médio que estão interessados em iniciar o curso de economia e que já vão estar participando dessas oficinas. E a palestra de fechamento é uma palestra que também interessa a todos nesse momento, bem interessante, porque nós vamos falar da economia da corrupção. Então, esse é o tema de fechamento do nosso encontro. Mais informações, inscrições, como é que faz? Bem, nós temos as inscrições estão ocorrendo pelo site do Corecon RS. Então, acessando, né, buscando Corecon RS, nós pega no Google Corecon RS, já cai já vai para o site e ali já tem o link para as inscrições para o evento. Ok, muito obrigado, professora Jaqueline, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Karen. Realmente foi um programa que a gente, além de trazer essas informações do evento, pôde discutir um pouco, né, um aperitivo do que vai ser e, certamente, das questões econômicas, aquilo que se busca como conhecimento, como solução para o momento que vivemos em nosso país. Teorema volta na próxima edição com mais um assunto. Até lá!